Hoje nós vamos falar sobre o caso Amilcar Lobo, dentro dessa série em que estamos comemorando o centenário de nascimento de Hélio Pellegrino. Amilcar Lobo foi um tenente médico que, na época da ditadura militar, participou da tortura. Ele é um personagem único. Ele merece o talento, o gênio de um teatrólogo como um dramaturgo como Nelson Rodrigues para dar conta desse personagem, para dar conta do papel do indivíduo na história, porque até então não havia o reconhecimento da prática de tortura nos quartéis. E ele, sendo um militar, foi a testemunha ocular da tortura e a denunciou, desmontando toda a farsa do Exército, das Forças Armadas, que diziam de modo algum: o Exército não pratica esse tipo de coisa. Então, até chegou a discussão sobre se a tortura é um crime. Ainda não havia sido capitulada na lei, a lei não reconhecia a tortura como um crime. E atualiza a questão atual. Nós vemos hoje, por exemplo, essa discussão nas redes a respeito dessa questão. Um torturador pode ser psicanalista porque ele, ao mesmo tempo que participava da tortura, fazia sua formação analítica na Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro. Um torturador pode ser psicanalista. Um psicanalista pode ser torturador. Então, essa entrevista me parece um documento histórico, além da confissão que o Amilcar Lobo fez à revista Veja. Em seguida, o Jornal do Brasil fez uma entrevista especial com Amilcar Lobo e com a sua mulher na época e discutiu esse momento em que ele, tomado por uma crise de consciência, resolve falar e tentar explicar por que agiu da maneira como agiu. Ele guardou esse segredo durante 15 anos, o que impossibilitou, por exemplo, a advogada Eunice Paiva a se declarar viúva, porque ela encontrava sempre essa resposta das autoridades de que ou ele tinha desaparecido, seu marido, Rubens Paiva, ou era coisa de comunistas que deveriam tê-lo matado. Então, nessa entrevista ele reconhece que viu o deputado Rubens Paiva ser torturado e, em seguida, morto. Então a farsa se desfaz. Hoje, então, nós nos indagamos a respeito disso, quais são os limites da prática analítica, quais são as conexões que a psicanálise tem com a política. Até foi criado um neologismo, a polética, não é? No sentido de se examinar qual seria a política da psicanálise a respeito dessas questões. Será que os analistas teriam alguma coisa a dizer a respeito dessas questões? Há uma investigação que vem desde os barões da psicanálise, a crise na psicanálise, a questão da edificação da psicanálise, segundo esse autor aqui, que vai na contramão de tudo que nós estamos expondo, na medida em que a impressão que dá é de que o crime não é a tortura, o crime é denunciar a tortura. Fica-se com essa impressão estranhíssima, mas ele coloca questões a respeito dos limites, do alcance da prática analítica, e a gente é levado a se indagar a respeito de uma certa impossibilidade. Não podemos, até tentamos, né? Não podemos evitar que essas coisas ocorram, que essas coisas aconteçam,
porque a psicanálise, segundo um analista lacaniano chamado Sérgio André, que fez um livro muito interessante na discussão dessas questões, chamado A Impostura Perversa. Então, ele se resigna a reconhecer que, tudo bem, o senso comum diria que o exercício da psicanálise deveria contar cada vez menos, ou até não contar, com a presença de analistas psicóticos ou perversos. Psicóticos, qual seria a objeção? De que eles são especialmente atraídos pela psicanálise na medida em que eles têm uma certa certeza, eles carregam uma certeza a respeito do seu saber. Então, as questões relativas ao saber no âmbito analítico são muito atraentes para o psicótico, na medida em que ele sustenta uma certeza absoluta, como sustentação da sua condição. E os perversos também, porque eles têm uma vontade de gozo absoluto através da divisão do sujeito, da promoção da divisão do sujeito, de causar angústia no sujeito. Mas, por mais que as sociedades, as instituições, as escolas se defendam dessa possibilidade, não há como impedir que isso aconteça, que haja casos em que aconteçam esses crimes dentro do exercício da análise. Não é à toa, por exemplo, que o Schreber, o grande psicótico, falava no seu delírio, ao ser atendido por um psiquiatra, falava em assassinato de almas, né? Alguma coisa que mexe na estrutura mais íntima do sujeito e, por isso, exige do analista uma reflexão profunda a respeito daquilo que o Lacan falava de o analista tem o horror do seu ato, porque ele não sabe quais são as consequências do ato analítico. Assim como não há uma possibilidade efetiva de que se impeçam sujeitos de pleitearem uma análise, de pretenderem se tornar analistas, ainda que eles devam ser indagados, devam ser questionados a respeito dessa demanda. Nessa entrevista que marcou época e que está na raiz de muitos questionamentos atuais a respeito dessa questão, quem pode ser analista? Nessa entrevista, ele reproduz em muitos momentos essa crise de consciência, esse sentimento de culpa. Ele até adianta uma certa esquizofrenia para dar conta da sua prática, que passou por uma autodenúncia. Eu me lembro que o professor Joel Ulloa, reitor da Universidade Federal de Goiás, me perguntava, mas você não acha que uma análise até poderia fazer com que esse sujeito abandonasse essa posição, não cedesse a essa pulsão de morte? Eu até admito a possibilidade de que isso poderia ter ocorrido. E nessa entrevista, o próprio Amilcar Lobo reconhece que no exercício de uma prática clínica, ele chegou a atender, ele obteve cartas, documentos, testemunhos de pessoas que foram atendidas por ele e que relatam que ele fez bem a essas pessoas, relatam benefícios desse tratamento. Então a questão retorna. Como é que isso pode acontecer?
A análise se dá independentemente do analista, apesar do analista, independentemente da pessoa do analista. Isso pode ser controlado de alguma maneira. E num comentário meio jocoso do Sérgio André, nesse livro A Impostura Perversa, ele chega e diz: olha, vamos nos resignar ante o fato de que nós não podemos impedir que os sádicos exerçam a profissão de cirurgião e as histéricas possam ser impedidas de serem enfermeiras. Então, esse é um comentário feito pelo Sérgio André a respeito dessa questão que é crucial, a impostura perversa, onde ele trata teoricamente disso que está sendo, que aqui é um momento histórico, né? Um torturador médico com pretensão a ser analista se apresenta, confessa o seu crime, confessa o seu erro, e espera uma certa absolvição, que não veio da parte dos torturados, dizendo: não, você não é bonzinho, não. Só quem passou pela tortura é que pode testemunhar a pessoa violenta que você é. Então, não vem com essa conversa, né? Então, é um caso único, e essa entrevista é um documento histórico para se examinar essa questão, para se discutir essa questão. Sérgio André, por exemplo, tenta fazer isso, entre muitos autores, inclusive brasileiros. Sérgio André tenta fazer isso com base no reconhecimento de que existe uma analogia estrutural entre a posição do analista e a posição do sádico. Há um momento em que há umas coincidências, lugares que se superpõem. Então, já dentro da análise, já dentro dos teóricos, na preocupação, na reflexão dos teóricos, existe essa angústia de dar conta dessa analogia estrutural e, ao mesmo tempo, o apontamento de uma saída para o ofício do analista, independentemente dessa analogia estrutural. Um momento em que se superpõe a posição da fantasia sádica e o lugar do analista como sendo, ocupando o lugar do objeto A como causa de desejo e de gozo. A questão, então, não é fácil e é muito atual. A gente vê na internet, nos vídeos, que muitos teóricos, muitos psicanalistas se perguntam: é possível haver analista fascista? É possível haver analista de direita? Não só é possível, como isso é um dado do real. Isso é uma questão muito séria que merece a nossa reflexão.